Olha aqui. Os jornalistas, também nós, a categoria, precisa se instruir um pouco mais sobre as questões legais. Porque senão vira tudo assim, tudo é uma questão de lado, outro lado, cada um tem uma opinião diferente e tal, né? Quem aí gosta de... Eu vou perguntar aos dois no estúdio. Entre a Fanta Uva e a Fanta Laranja, não é merchan, vocês preferem qual? Laranja. Uva. Então, eu também prefiro a uva. Esse é um grupo excepcionalíssimo em que duas pessoas gostam disso que muitos confundem com uma bebida Chernobyl, que é a Fanta Uva. Né? Assim, ninguém sabe direito do que é feito. Seja lá do que for, é o meu refrigerante predileto, entende? Mas eu reconheço que é um gosto de exceção, Bob Furuia. Nós dois. Eu também. Nós dois. Mas eu acho uma delícia aquilo. Eu acho uma delícia. Eu troco por outros. Já o Vólio Bene está com a maioria que prefere a Fanta Laranja. Né? Essa aqui do Brasil, né? Nos Estados Unidos a Fanta Laranja é outra laranja, né? Até mais gostosinha, eu acho. Enfim. Gosto é gosto, Bob Furuia. Gosto é gosto. Claro. Agora há coisas que não são de gosto. Há coisas que são de fato. Né? E o mundo jurídico também é feito de um monte de coisas de fato, que não dependem de gosto. E claro, há uma larguíssima margem de manobra para a interpretação, sobretudo quando se trata de interpretar o texto legal. E por isso temos juízes, ou então eles seriam desnecessários. Bastaria ter uma máquina lá, um computador, você coloca lá a causa, né, e sai o resultado. Não é assim. Né? É preciso ver um monte de circunstâncias, inclusive as circunstâncias em que o crime foi cometido. Muitas vezes a circunstância explica determinada ação e etc. E a pessoa pode ser até absolvida, mesmo com a transgressão legal tendo sido cometida. E não é assim desde hoje, é assim desde que se tem uma estrutura organizada, jurídica. Né? Parte considerável dos conceitos do nosso direito vem do direito romano, embora muita coisa tenha sido mudada. Eu acho curioso, e muitos advogados estão contribuindo para a confusão, né? Quando se contesta a decisão do Alexandre de Moraes de ter mandado prender o Roberto Jefferson. Que os bolsonaristas estejam fazendo confusão e investindo... Bom, esse é o papel deles. Né? Estamos diante de uma indústria da mentira, de uma indústria da fake news, de uma indústria da falsificação da verdade. Há advogados que acham, poucos, e a meu ver errados, que acham que não havia razão para a prisão preventiva do Roberto Jefferson. Não, eu acho que há. Eu acho que há. Não foi um vídeo, não foram 2 vídeos, 3 vídeos, muitos vídeos em que ele aparece armado, incitando a violência inclusive contra ministros do Supremo e contra o Congresso. Ele está num processo de continuidade delitiva. Eu já disse aqui que a prisão dele deveria ter sido decretada em flagrante quando ele fez um vídeo ensinando como matar policiais. E é ensinando mesmo, ele dá instruções. Ele é explícito, ele é literal. Aí você pega a arma, faz mira naquele que está armado, pega o porrete, bate no braço aqui. Tudo aquilo é contra policiais. Ele pôs o vídeo no ar. Assim que o vídeo entrou no ar, ele entrou em estado de flagrância. Ponto. Como Daniel Silveira.
Mas alguns alegam isso e aquilo. Agora, atenção, e sobre isso não há a menor dúvida sobre o que eu vou falar agora. A Alexandre de Moraes transgrediu a regra ao ter decidido a prisão sem ouvir a Procuradoria-Geral da República. Não. A Procuradoria não se manifestou. E atenção, ainda que a Procuradoria fosse contra, quem decide é o ministro do Supremo. Atenção, a PGR decide se abre ação penal ou não. Aí sim. E ainda assim cabe ao ministro do Supremo decidir. Entenderam? A PGR pode dizer, sou favorável à ação penal. Se disser que é, o ministro do Supremo vai decidir se abre ou se não abre. Se a PGR disser sou contra, o ministro não pode contrariar a PGR. Ação penal, quando a pessoa vira ré. Não para abertura de inquérito, não para investigação. Sobre investigação, o Ministério Público não é autônomo, não decide nada. O Ministério Público pode falar assim, sou contra o inquérito, e o ministro dizer, sou a favor. Já aconteceu. Já aconteceu, por exemplo, com a Rosa Weber. A PGR não disse, no caso da abertura de inquérito contra o Bolsonaro por prevaricação? A PGR não disse, espero, quero... opto por esperar terminar a CPI. Não foi isso? E o que a Rosa disse? Vocês não são meros espectadores da cena política. É sim ou é não? Aí a PGR disse, tá bom, então sim. Mas o Bolsonaro é inocente. Eu nunca vi isso. Então, no caso do Alexandre de Moraes e do Roberto Jefferson, se o procurador-geral decidiu não falar nada, e não é a primeira vez que ele faz isso, problema dele. O ministro tomou decisão. E só depois a PGR se manifestou. Ontem nós tivemos um caso, eu fiz um longo texto hoje, demonstrando como a PGR está absolutamente perdida. Augusto Aras escreve um artigo hoje na Folha tentando se defender, tristíssimo artigo que não diz nada. Carmen Lúcia enviou a ele dia 3 uma notícia crime, uma petição de deputados do PT. Dia 3. Até ontem ele não tinha respondido. A ministra cobrou de novo. Aí ele mandou uma resposta. Atenção, ele se opôs à abertura dos inquéritos, ele é contra a abertura do inquérito, claro. E resolveu abrir apenas uma investigação preliminar, uma apuração preliminar, o que se chama notícia de fato, no âmbito da própria PGR. Que é quase nada. A maioria dessas coisas dão em nada. A maioria dá em nada. E mandou a resposta para Carmen Lúcia. E até meio ofendidinho, assim, a senhora não tinha dado prazo, e aliás nem cabia dar prazo. Pois é, você pode ficar aí, né, sentado em cima das coisas, quanto tempo quiser. Augusto Aras disse a Carmen Lúcia, sou contra a abertura de inquérito. Isso, no caso, é um pedido de investigação sobre aquela live desastrada de 29 de julho. Sou contra a abertura. Estou abrindo aqui a notícia de fato. A Carmen Lúcia segue a orientação dele se quiser. Se a Carmen Lúcia disser, não, eu quero abertura de inquérito, manda abrir o inquérito. O Ministério Público não é titular da abertura de inquérito. Eu não sei quem inventou isso. Eu não sei em que lei está isso. Onde é que está isso? Alguém, por favor, me manda aí. Manda e-mail para a redação, manda número para cá. Assim, olha, na lei tal está que o Ministério Público é titular da abertura de inquérito. Não, não é.
O ministro da Justiça pode mandar a PF abrir inquérito? O ministro da Justiça pode mandar a PF abrir inquérito? Será que o ministro do Supremo não pode? Vocês estão brincando? Vocês estão com piada pra cima de mim? Hã? Ah, então se o Procurador-Geral da República decidir não responder, o ministro Supremo manda lá, o Ministério Público manifeste. Se ele resolver não se manifestar, fica tudo por isso mesmo. É assim? Acho que não, né? O artigo 86 da Constituição... E atenção, já tem jurisprudência no Supremo. O artigo 86 da Constituição diz que um presidente da República não pode ser investigado por atos estranhos ao seu mandato, certo? Está lá no parágrafo 4º. Investigado não pode ser denunciado. Então, você não pode apresentar uma ação penal contra o presidente da República por atos anteriores ao seu mandato. No curso do mandato, né? Depois sim. Agora, atenção, jurisprudência do Supremo. Investigar pode. Pode, inclusive, mesmo que o Ministério Público diga não. Aconteceu com o Temer. O Ministério Público disse não, o Roberto Barroso mandou investigar. E ninguém deu um pio. Ninguém soltou um pio. Olha, eu sou muito simpático ao outro lado, etc. E não acho que é uma concessão, acho necessário. Pluralidade de ideias. Agora, pluralidade de ideias não significa distorcer o que está escrito. Distorcer o que está escrito, não. Ministério Público não é titular de abertura de inquérito. Tá certo? Não é. Ministério Público tem a titularidade da ação penal e nenhum juiz vai abrir uma ação penal se o Ministério Público disser não. Porque se o titular da ação penal está dizendo não, como é que você vai abrir a ação penal? Agora, o juiz, mesmo aí, pode discordar do Ministério Público. Discordar, claro, num caso. Se o Ministério Público disser não, o juiz diz não. Se o Ministério Público disser sim, o juiz ainda assim pode dizer não. Tá claro? Agora, no caso do inquérito, diga sim, diga não, a decisão é do ministro. Não é do Ministério Público. Portanto, Alexandre de Moraes agiu rigorosamente dentro da lei. Tá certo? Rigorosamente dentro da lei. Não será o Ministério Público a decidir isso. E se o Augusto Aras optou por não responder e depois fazer uma nota a posteriori defendendo a liberdade de expressão, a liberdade de expressão de um criminoso quanto mais, aí é com ele. Confundido crime com liberdade de expressão é com ele. Não? E ontem, insisto, a resposta que o Aras deu à ministra Carmen Lúcia, eu considero assim, toda ela cheia de provocações. Eu acho que ele está cuidando muito mal da sua biografia, mas isso é lá com ele. Isso é lá com ele. Hã? Porque diante das evidências horrorosas que estão naquela live, né? Ele não viu nem razão para abertura de inquérito e está querendo fazer uma apuração preliminar, que fica só no âmbito ali do Ministério Público. O que corresponde a nada. Né? O devido processo legal é para todo mundo.
É para gregos e troianos, para guelfos e gibelinos, para palmeirenses e corintianos, até para São Paulino. Vale o bem não ficar triste. Né? É para todo mundo. Agora, desde que ninguém resolva usurpar a competência de ninguém. O Ministério Público ainda não usurpou as competências de ministros do Supremo. Né? Já basta que Augusto Aras, não só ele, os procuradores gerais da República, já basta que sejam as únicas autoridades da República a terem decisões irrecorríveis. Né? Porque, por exemplo, sou contra a abertura de ação penal. É irrecorrível, Bob Furuia. Acabou. Ninguém tem esse poder no Brasil. As decisões de ministros do Supremo são submetidas a colegiado. No curso do processo, como relatores, frequentemente não. Mas quando é decisão final, terminativa, sempre pode passar pelo colegiado. Hã? Você pode recorrer à turma, ao pleno. O senhor Procurador-Geral da República é olímpico. Se ele falar, não quero que investigue Bolsonaro, não se investiga Bolsonaro. Na esfera penal, acabou. A despeito das evidências. Pouco importa as evidências. Como pouco tem importado as evidências. Que é o que está ausente do artigo dele de hoje. Sim, aos crimes de responsabilidade. Os crimes de responsabilidade nada tem a ver com ele. Isso passa pela Câmara. Isso é denúncia de impeachment, passa pela Câmara e aí depende do Arthur Lira. Mas e os crimes comuns? Então o procurador não vê crime quando o Bolsonaro estimula o uso de medicamento ineficaz? Quando o governo compra medicamento ineficaz? Quando sabota as medidas de distanciamento? Quando sabota até máscara? Não. Não vê nada. Não vê nada, não enxerga nada. E mesmo diante dessa live criminosa, multiplamente criminosa, nem aí ele viu nem mesmo motivo, insisto, para abrir inquérito. Eu não estou falando de ação penal ainda. Ele não viu nem motivo para abrir investigação. Hã? E aí vai o Alexandre de Moraes apanhar de alguns? Aí realmente é ignorar como funciona o processo legal. Hã? Me digam aí onde está escrito que é o Ministério Público que decide se abre inquérito ou não. Me digam onde é que está. Eu quero saber. É um desafio. Ninguém vai dizer, né? Que isso não existe. Como diria Padre Quevedo, isso não existe. Falado? Falado.